Graça e paz a todos. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, felizes, saúde. Prova não é terror nem terrorismo, não é? Mas mexe com o emocional, não é? Eu contei na segunda-feira que na escola que eu sou professor e estou como vice-diretor de uma escola pública, lá no Recanto das Emas, há uma menina do 6º ano que a gente não pode falar a palavra prova, porque ela tem diarreia e crise de ansiedade. Então já combinei com uma professora de matemática, não diz a palavra prova, porque se falar prova, ela passa muito mal, viu, gente? Então vamos usar aqui o termo, a terminologia, a palavra avaliação, né? Eu disse isso na segunda-feira. Então o que foi feito? Uma avaliação. Avaliar é inerente ao ser humano. A gente faz avaliação todo dia. Não é professor, professora, pastor, pastora que faz avaliação. Eu boto fé, com todas as letras, que as mulheres fizeram uma avaliação hoje para vir ao culto, escolher uma roupa, não é? Você está avaliando, não é? A gente escolhe uma roupa, o tênis, a camiseta, enfim. A gente faz avaliação o tempo todo, não é? Da economia, da política, da igreja, isso é próprio, é inerente ao ser humano. Eu estava lembrando assim, eu sou do Nordeste, não é? Eu nasci numa fazenda, como diz lá, numa roça. E aí, eu lembrei quando fui ao mercado hoje, comprar um feijão de corda, não é? Aí eu comprei, minha mãe está em casa com meu pai, vieram da Bahia, e aí eu observei que a minha mãe estava fazendo uma avaliação, não é? Da comida, não é? Para poder preparar um prato bom e agradável a todos. Nesse sentido aí, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16 de Mateus. Capítulo 20 de Mateus. Presbítero, faz a leitura, por favor, de 1 a 16. Amém. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, diz assim, a partir do versículo 1: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora o 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? 7. Disseram-lhes eles: Porque ninguém nos salariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. 8. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. 9. E chegando os que tinham ido perto da hora o 10ª, receberam um dinheiro cada um. 10. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. 12. Dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo o dinheiro? 14. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros
derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, amém. Obrigado, presbítero. Se eu fosse aplicar essa palavra, essa parábola da vinha, não é? Eu trouxe uma caixa de bombom. Aí teve alguém que tirou 9,7, a maior nota. De acordo com o Evangelho, eu deveria entregar essa caixa de bombom só essa nota máxima? E quem tirou, por exemplo, 3, não teria direito ao bombom? Como é que vocês avaliam? De acordo com o Evangelho, a lógica do Evangelho, que é, em última instância, o amor. A pastora Missilene, no dia da prova, escolheu uma passagem belíssima, maravilhosa. Acredito que nenhum ser humano chegou na profundidade de uma interioridade espiritual junto a Deus como o apóstolo Paulo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, não é? Penso que os irmãos puderam escutar, todos são conhecedores dessa palavra. Então pense um pouco. Eu devo entregar essa caixa de bombom só ao candidato que tirou 9,7 e aquele que tirou 3 não tem direito ao bombom? Como a gente vive o Evangelho na nossa vida real, concreta? O Evangelho não é uma proposta abstrata, a gente precisa vivê-lo na realidade. Então todos vão receber o bombom. Então assim, Glória a Deus. O bombom não é para o estudante, perdão pela palavra, porque toda hora eu imagino que estou na escola, não é? É o hábito. Então, para o obreiro que tirou 9,7, não, aquele que tirou 3, 4, 5, 6, 7, todos vão receber o Evangelho, não é? Porque tem direito ao amor. Olha só, essa formação, ser obreiro, não é? A gente precisa de formação, porque em última instância, formação é a aquisição do conhecimento. Pode ser na universidade, pode ser na escola, mas também o conhecimento da palavra de Deus, que deve mudar verdadeiramente o ser humano por dentro. Eu teria muita coisa, por exemplo, para a gente comentar, mas o tempo urge, eu vou direto ao ponto. Vocês lembram quais eram os grupos religiosos no tempo de Jesus? Fariseus, saduceus, zelotes, né? Os zelotas. Eu poderia comentar sobre cada um, porque felizmente eu tive a oportunidade de ficar 5 anos fechado no seminário, estudando para ser padre. Eu tenho um mínimo assim de conhecimento para poder abordar o conhecimento desses grupos religiosos. Só gostaria de pontuar para os irmãos atentar e a gente não ter atitudes como os grupos religiosos no tempo de Jesus, porque é uma tendência ainda atual nas igrejas, nas religiões, na sociedade. Vale a pena, não sei, pastor, um dia aqui, uma oportunidade, pode ser comigo, pode ser com um pastor, um outro pastor, um pouco assim de estudo para conhecer os grupos religiosos no tempo de Jesus e a afronta que Jesus teve com esses grupos religiosos. Que o negócio não foi muito simples, não. Era porrada toda hora, confronto em todos os lugares, desde da sinagoga ao templo de Jerusalém. Então, assim, por favor, procure atentar para não ter atitudes semelhantes aos grupos religiosos de Jesus. Eu escolhi essa parábola exatamente para poder mostrar que os critérios de Deus não são os critérios dos olhos humanos. E a gente de repente pode ter uma atitude assim: ora, eu cheguei no trabalho às 7 horas da manhã, fui embora às 17. Aí o camarada chegou às 16h59 e teve o mesmo salário. Que injustiça, não é? Ora, como assim, não é? Mas Jesus não era óbvio, não é? Como a pastora Missilene sempre sinaliza e comenta aqui, não é? Os olhos de Deus são diferentes. Justiça para Deus não é justiça como num tribunal humano, não é? São outros méritos, outros pontos, não é? Que a gente deve atentar. Fazendo então assim uma análise do conjunto, obviamente que eu não sou assim
autoritário. Eu procurei também dialogar. A pastora Micilene deu-me toda a liberdade, fazendo uma avaliação. E toda a educação, a experiência que eu tive, pessoal, eu devo dizer o seguinte: eu tive algumas lições rudimente de latim, de grego koiné, o grego da Bíblia. Se fosse perguntar assim, Dominus tecum, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, isso faz de mim um ser humano melhor do que você, como cristão? Ora, em hipótese alguma. Então, pode ser que alguém tirou a melhor nota, mas tem alguém que tirou a menor nota, a maior e a menor, mas assim, o serviço como irmão, o serviço na casa de Deus, no Evangelho, não garante que aquele que tirou a nota maior faz um trabalho melhor do que aquele que tirou a nota menor. Então assim, maior ou menor, nota, avaliação, nem sempre, pessoal, em termos assim evangélicos, cristãos, denota que um ser humano é melhor do que outro. Não é porque eu perguntei aqui em latim, ou eu perguntei no dia aqui da prova, qual foi o primeiro evangelho escrito? Marcos, não é? Fora escrito em que ano o evangelho de Marcos? No ano 70, o evangelho de Marcos. Ora, talvez nem todos sabem disso, mas isso não vai me tornar melhor. Como também Paulo era um homem versado em várias línguas. Paulo sabia que línguas, por exemplo, grego. Aqui apareceu a palavra denário nesse evangelho. Denário era a língua de que império? Do Império Romano. A Palestina, Jerusalém estava sob o jugo, a dominação do Império Romano. Por isso que aparece a palavra denário aí no evangelho, porque era a língua do império. Então Paulo falava o grego, ele era um cidadão, pessoal, romano. Qual era a língua oficial do Império Romano? O latim. E o Paulo também, obviamente, como judeu, sabia o grego, não é? O hebraico, a língua hebraica. Mas não fez de Paulo melhor do que Pedro, ou João, ou os demais apóstolos, não é? Então, assim, não é para a gente aqui louvar a prepotência, a arrogância humana. Pessoal, o que importa mesmo? Qual é a mensagem central do Evangelho? É o amor, serviço. Quem entendeu que o poder é serviço, compreendeu profundamente o Evangelho. Não é poder, não é arrogância, não é glória, não tem esse sentido não. O Evangelho é amor, é serviço ao outro. Quem encontrou isso, encontrou um tesouro. Encontrou profundamente o Evangelho e a verdadeira igreja de Cristo. Amém?